Fala galera do podcast Pode Vir Portugal, mais um dia de podcast diferente. Hoje é mais que especial, algo inédito no nosso canal, né? É isso aí, galera. Nós estamos num ambiente totalmente diferente, tá? É um episódio gravado. Você já viu aqui na descrição que a gente tá em algum lugar diferente. Onde que a gente tá então, Gabriel? Galera, diretamente de Marrakech. E se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé, né? É isso aí, um episódio volante. É, E aqui meu quem que tá na nossa mesa aqui, a nossa convidada especial aqui, toda risonha. Sou eu, Rafa Marrocos, Rafa Marrocos, direto de Marrakech, gravando com esses dois feras aqui. Vamos ver o que a gente vai conversar hoje. Show de bola. Então, já vai vendo esse vídeo, já tá chegando aqui, dá o seu like, comente, deixa aí o seu comentário e a gente vai deixar aqui mais informações. Se você quiser ter uma experiência tão incrível como a nossa que a gente está tendo aqui, conhecer mais esses países maravilhosos aqui. Estamos fazendo uma imersão na cultura Exatamente. marroquina. Exatamente. Estamos falando com uma quase local aqui. É verdade. A gente vai andando e é muito engraçado, a gente vai entender isso melhor, por que ela começa a misturar. Ela começa a falar inglês, aí de repente fala árabe, de repente fala francês um pouco, espanhol, mete o português, um obrigado e tudo mais. Então, Verdade. vamos começar por aí então, se calhar. Fala um pouquinho então, a gente tá na capital, é isso? Não, Capital não é Marrakech. Não é Marrakech. Aí que tá a primeira... capital não é. Todo mundo acha que é Marrakech porque é a cidade mais famosa, mais turística, mais visitada. Mas a capital do Marrocos é a cidade de Rabat. Rabat. Nossa, não é nem Casablanca, não é nem Marrakech, Não é ninguém nenhuma nem conhece dessas. essa cidade. Muita ia falar Marrakech que era já Marrakech. foi capital, Fez já foi capital, Meknes foi capital, mas a última, depois da colonização francesa, foi Rabat e continua sendo Boa. Rabat até hoje. Boa. E aí, então, no caso, você falou de colonização francesa, então esse é o motivo de que falado francês, tem muitas placas que estão em francês e árabe. Bastante, né? Então teve alguns anos atrás aí os franceses deram uma dominada aqui e aí deixou Exatamente. Mais ou menos de língua aí. 1912 a 56 a gente teve um protetorado francês aqui, né? Que deixou vários resquícios franceses, né? De língua, de até na própria organização escolar. Tem muitos franceses aqui vivendo com negócios aqui. Sim. Então a gente tem esse afrancesamento, vamos dizer assim, na arquitetura, né? Em muitas coisas por causa da colonização, né, europeia francesa. Mas nisso a gente teve espanhóis na parte norte do país, toda a costa atlântica, primeiro chegaram portugueses, né? Então a gente tem uma série de influências aqui para além só dos franceses, né? E para além só dos europeus, fenícios, árabes, romanos, enfim. Nossa. É uma mistura de civilizações aqui, de Exatamente. lugares. Ó. Então as crianças aprendem francês na escola? Só para eu entender. Aprendem que legal. francês, aprendem inglês. E né? o próprio árabe, né? E o próprio árabe marroquino, que é diferente dos Que outros árabe árabes. marroquino. Chama mesmo árabe marroquino com um nome específico que vai se chamar Darija. É o árabe que é só falado aqui. Não é falado no Egito, não é falado na... Arábia Saudita, Não, nada. só aqui. Mas tem algumas coisas parecidas Tem. e outras... A base é sempre o árabe clássico, mas o Darija é o árabe marroquino. Então, por Legal. exemplo, se eu sair daqui e falar Darija em outro país árabe, eles não vão me entender. Agora, se for o árabe clássico, as pessoas se entendem. Legal. Pode Vir Portugal também é cultura. Super cultura aqui. Meu. Não, a gente veio conversando já um pouco sobre aqui a cidade, então Marrakech, mais especificamente que estamos aqui, é a cidade principal, então pelo que você está falando, Exato. e assim, a maioria dos turistas vem principalmente aqui, é isso? Marrakech, tem a capital política, vamos dizer assim, oficial, que é Rabat, mas eles costumam dividir o Marrocos em capital turística, Marrakech, capital business, de negócios, Casablanca, né, onde estão as grandes legal. corporações, a maior atividade Escritórios portuária, e tal. escritórios, empresas de container. Aí depois a gente tem a capital gastronômica e histórica e cultural do país, que é Fez, que tem a primeira universidade do mundo. A primeira universidade do mundo está aqui, não está lá em Bolonha, que é a cidade de Fez. E depois a capital oficial, né, em política, que é a cidade de Rabat. Então eles dividem assim o país, né, em formas de ideia de concentração, do que cada cidade é mais importante, mas a capital mesmo é Rabat. Então vamos entrar aqui em polêmica, algo Vai. que muitas pessoas têm dúvida e a gente vai desmistificar, né, isso aqui agora. O turismo aqui é seguro para a mulher vir sozinha fazer o turismo?
Bom, essa é uma pergunta polêmica mesmo, toda gente pergunta e toda gente quer saber. E é uma pergunta que às vezes também me coloca numa situação bem difícil. Eu vou ser bem sincera, se você virar pra mim e fazer uma pergunta direta, Marrocos é um país seguro para mulher viajar sozinha? Eu vou dizer pra você que sim, tá? Porque a gente recebe uma série de mulheres viajantes solo, a gente tem grupos de mulheres, então a gente tem o costume de receber mulheres. Então eu faço esse trabalho há 7 anos. Nunca eu escutei nenhum relato de que uma mulher sofreu algum ataque, foi enfiada no carro, Sério? foi sequestrada, aconteceu coisas piores. Isso não existe. Agora, assédio existe, tá? Assédio. Assédio, por exemplo, você vai passar na rua, vão mexer com você sim. Você vai passar na Medina sozinha, vão chamar você sim. Aqui no mundo árabe, e principalmente aqui no Marrocos, eles têm uma mania, por exemplo, você tá passando na rua sozinha, então vai passar um carro e com um cara e ele vai cantar você, só que ele vai ficar te acompanhando no carro. Isso pra gente que vem do Nossa. Brasil dá um medo absurdo, né? Parece que o cara vai te pegar e botar dentro do carro, mas isso não acontece. Isso é um costume marroquino. Ah, Eles tá. têm esse costume de assediar, né? Que no nosso Sim. seria uma forma de assédio, mas ninguém vai te colocar dentro. Vai fazer uma ação assim mais do que concreta. isso. Então aham. vai ter assédio sim. Tipo, se eu tô aqui e dizer pra vocês que não vai ter assédio, é mentira. Sim. Assédio vai ter, vai passar na rua, vai mexer sim, Ah, tá. vai olhar sim, vai fazer isso que eu acabei de falar sim. Agora, eu não acho um lugar perigoso pra mulher, porque Uhum. assim, eu sou do Rio de Janeiro. Eu saía pra caminhar, desculpa, Pois. na orla de Copacabana, que tipo é um lugar que você vai com roupa mais apertada, mais sensual mesmo, que você Sim. tá indo pra praia. Eu saía brigando com um cara do início de Copacabana até o Arpoador, porque era uma perturbação. Então, assim, o que acontece aqui em Marrocos, desculpa, ao meu ver no Brasil, é 10 vezes pior. Uhum. Então, assim, assédio vai acontecer, cantada na rua vai acontecer, olhar vai acontecer. Agora, eu não considero um lugar perigoso pra mulher viajar sozinha. A gente recebe N mulheres, como eu falei, elas viajam, vão sair pro tour conosco, passeiam na Medina sozinha, que é o que a gente tava fazendo, vão nas lojinhas, a gente também viu vários grupos de mulheres sozinhas andando e caminhando. Então, assim, nada de mal vai te acontecer. Agora, achar que ninguém vai te olhar, ninguém vai te assediar, isso não existe. Isso aqui vai acontecer como acontece em qualquer lugar do mundo, Sim. infelizmente, né? A gente vem de Uhum. culturas de berços machistas, patriarcais, e não é porque você tá no mundo árabe, no mundo islâmico, que é pior ou melhor. As coisas acontecem aqui como vão acontecer na Europa, no Brasil, enfim. O problema é a gente ficar estereotipando que isso só acontece no país árabe, só acontece em país islâmico, que não é verdade. Sim, porque tem às vezes essa impressão de que o homem árabe, ele é mais mulherengo, Uhum. né? Do que o ocidental, provavelmente. E tem essa... E isso vem da história da poligamia, né? Sim. Várias mulheres. Da várias mulheres, que é uma coisa permitida. Aqui em Marrocos é assim? Em geral, todos os países islâmicos, eles têm essa lei da poligamia permitida, Uhum. tá? E da onde que vem isso? Isso aí vem de uma história muito antiga, que as mulheres ficavam sozinhas na época, porque a mulher, antigamente, ela não era autossuficiente, como ela é hoje, né? Trabalha por si própria, tem seu próprio ganha-pão, dinheiro. Então, as mulheres, quando os homens iam pra guerra, ou quando acontecia alguma coisa, elas ficavam sozinhas, abandonadas. Então, eu não tô dizendo que eu concordo, Sim, não. sim, Tô sim. contando a história, tá, Contando a gente? Sim, sim, sim. Então, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a aceitar que o homem pudesse se casar com mais de uma mulher, para essa mulher não ficar desamparada. Mas tem um limite, é de até 4 mulheres, tá? E isso realmente está escrito no texto do Alcorão, mas não é uma prática incentivada aqui no Marrocos. Inclusive, com o rei atual, porque a gente vive num sistema monárquico, o rei atual, ele trouxe um código da família. Então, a partir desse código da família, aqui no Marrocos, você só pode casar com a segunda mulher com a autorização da primeira. Então, tipo, não é o que eu quero. É bem diferente de alguns outros países É árabes bem que diferente você de vê outros isso um países pouco árabes, mais tá? avançado. Não, entendi. O grande problema quando a gente fala das culturas árabes e das culturas islâmicas, que são coisas diferentes, tá? Árabe é uma etnia, o Islã é uma religião. Pois. Nem todo muçulmano pode ser árabe e nem todo árabe pode ser muçulmano, Sim, tá? A gente tem gente muçulmanos no Brasil, a gente tem uma da comunidade Ásia gigantesca também. em São Paulo Sim. que é muçulmana e é Sim. brasileira, não é? Inclusive, Entendeu? acho que a maior comunidade muçulmana é da Indonésia, se eu não me Uhum, engano. Não é nem uhum. daqui dos países árabes, né? Exatamente. Então, assim, já começa por aí. Mas por que a gente tá falando disso?
Por causa dos homens, do Da machismo. poligamia, e tal, do da machismo. poligamia. E aí, assim, é uma coisa não é incentivado, mas é permitido. E aqui a gente tem essa diferença. A gente tem um código da família que não é o mesmo código. E eu nem sei se existe em outros países islâmicos. Então, o problema, às vezes, quando a gente fala isso, agora eu lembrei, é colocar todo mundo no mesmo saco, né? Claro. Aí tudo que é árabe é assim, tudo que é islâmico é assim, tudo funciona dessa maneira. E não é verdade, né? Aqui no Marrocos é um país bastante ocidentalizado. Então, a gente tem uma série de outras leis e, por exemplo, a não obrigação do uso do véu. A Sim. gente tem uma série de coisas que às vezes as pessoas acabam colocando tudo na mesma sacola, achando que é a mesma coisa. E aqui é não mais suave, no caso. né? Sim. Não sim. é, então a parte do véu não é algo Não. que é obrigatório. Não, e- Marrocos não tem obrigatoriedade de uso de véu. A mulher escolhe se ela vai usar o hijab ou sim. se ela não vai O usar. véu, aquele que cobre e deixa o rosto todo livre, é o hijab. Isso. É. Ok. E no caso, isso é por ser usado por algumas e por outros não, e acaba você não usando a mulher, mostrando mais o rosto, o corpo, né, de uma certa forma, aquela mulher passa-se por mais vulgar ou tem algum tipo de preconceito, assim, porque de repente a outra cobre é como se ela tivesse coberta e a outra é como se ela tivesse com um decote ou mostrando as pernas, assim, na nossa cultura, assim, muito exposta. Tem alguma coisa assim ou não Aqui como é exatamente? assim, você vai reparar uma diferença que eu acho que é uma diferença lógica em qualquer lugar do mundo. As cidades, as vilas mais do interior, elas são o quê? Mais tradicionais. Tradicionais, Isso em conservadoras e qualquer tal. lugar Sim, do mundo. sim. E as cidades mais cosmopolitas, que é o que a gente tá, Marrakech, Casablanca, Rabat, Tanger, você vai ver mulheres muito mais ocidentalizadas, porque estão na cidade grande. Então aqui, agora é a hora da oração. Oração. É. Que legal. Então aqui você vai ver mulher de jeans, mulher sem hijab, mulher com hijab. Na própria família, às vezes, você vai ver a mãe com hijab, a outra com niqab, que é um traje ainda mais tapado. Ok. A outra sem nada, sem hijab, com uma roupa muito mais ocidental. Então isso no Marrocos já é uma coisa muito comum, assim, não Tem a burca também. Aqui nós não temos burca. Não tem burca. Não é um traje Sim. marroquino, tá vendo? Aí Legal. o pessoal bota como se todo país islâmico, É todo mundo interessante usa saber. burca. Não. É. Burca não é um traje marroquino e a gente não tem uso de burca aqui. Em geral, quando você vê uma mulher de burca, em geral ela veio de outro país árabe, tá ok. visitando, ou Ok. enfim. Agora, burca não é um traje utilizado no Marrocos at all. Assim, Legal. tá? Muito bom. Galera, explicando pra vocês, a gente vai estar fazendo vários Blocos, né, dessa blocos conversa. dessa conversa, né? Vai ser um Vamos estar podcast fazendo bem diferente. o próximo em outro local, talvez a gente vai em metade do deserto. Uma parte a gente vai estar no É. deserto, então Uma a parte gente no vai conhecer camelo. vários lugares aqui, vai fazer isso Vamos em gravar vários isso no momentos. camelo? Vamos ver, gente. Imagina que loucura. Galera, continua com a gente, continua assistindo aqui. Próximo bloco, vamos já estar no deserto, vamos saber um pouco mais como é que funciona o deserto, os povos do deserto, como é que é a cultura também, diferenças. E também vamos estar sabendo um pouco da história de vida também da Rafa, né? Que a gente quer saber Como que que a gente é ela fofoqueiro, né? saiu do Rio de Janeiro e veio parar Veio aqui. parar aqui, né? É Então isso aí. fica com a gente, continua assistindo. Já Islama. continuamos. Segundo dia em Marrocos, continuando aqui o nosso pod vlog. Exatamente. A viagem continua, nós já estamos em um outro lugar aqui, não estamos mais em Marrakech, certo? E vamos continuar aqui também o nosso papo, além de continuar a nossa viagem. E esse podcast está bem interessante, que a gente tá ouvindo as histórias e estamos vivenciando. Porque ela vai contando um pouco Em sobre loco, Marrakech, sobre os outros locais, e a gente tá vivenciando essa viagem, esse local, né? É bem Uhum. diferenciado. E onde é que a gente tá agora? Conta pra gente. Bom, a gente já tá para lá de Marrakech. Pra lá de Marrakech, essa foi boa. Já estamos nas montanhas do Atlas. A gente está numa cordilheira que vai atravessar 3 países aqui do norte da África, que é o Marrocos, a Argélia e a Tunísia. E essa rota, que é muito bonita, a gente faz sempre quando a gente sai de Marrakech e vai visitar o deserto. Aqui a gente tem a maioria da população que é do povo originário, que é do povo Amazigh, né? Para quem não sabe, o Marrocos não é um país árabe. A gente falou, Marrocos né? foi arabizado, islamizado, então aqui a gente tinha povos originários e a maioria deles está nessa região das montanhas do Atlas e do Saara. Eles estão espalhados por todo o Marrocos, mas principalmente nessa região aqui que a gente está atravessando agora. E aí são o quê? São beduínos? São pastores? São povos Amazigh, eram povos que têm origem nômade, Ok. né? Eles viviam do nomadismo. Hoje a questão nômade ela diminuiu um pouco, ainda tem alguns povos que são nômades, principalmente das montanhas, Uhum. mas eles têm essa origem do nomadismo, mas hoje já muitas pessoas não praticam, não fazem mais isso, mas eles vêm, né? São
primeiros povos do norte da África, com um dos idiomas mais difíceis, mais antigos, que é um dos idiomas oficiais do Marrocos até hoje. Ou seja, apesar de todas as colonizações, esse povo manteve a sua cultura e o seu próprio idioma até hoje, que é o idioma Tamazight. Povo Amazigh com o idioma Tamazight. Legal. Então aí a gente daqui vai, agora qual que é os nossos próximos passos? Agora a gente tá indo a caminho. a gente continua atravessando as montanhas do Atlas, vamos parar na cooperativa de Argan, vamos no ponto legal. mais alto aqui que a gente passa nas montanhas, que é o Tizin Chisca, que a gente já está indo para ele. Depois a gente vai visitar a fortificação de Ait Ben Haddou, que é um czar, onde ele era responsável pelas, como eu vou dizer, pelas viagens transsaarianas, né, de povos que vinham de outras partes da África e paravam nesse lugar, principalmente do comércio do sal. E hoje em dia ele é super famoso pela gravação de filmes e séries como Game of Thrones, Lawrence das Arábias, Gladiador, Asterix e Obelix, a novela da Record, Jezebel, enfim. Hoje ele é famoso por isso, mas ele era uma parte da história do Marrocos e das caravanas transsaarianas e transafricanas, muito importante também, tá? Show de bola. Então, continua com a gente. Daqui a pouco a gente volta continuando com a nossa conversa e nossa viagem. E vou falar, tá frio, hein? Estamos em Marrocos, perto do deserto, e tá frio. Dezembro. Não se deixa enganar, né? Dezembro faz frio, tem sol de geladeira. Se você tá na sombra, faz frio. Faz frio. Ok, então vamos continuar aqui o nosso próximo bloco. Já estamos em um outro local, continuar esse bate-papo aqui, que tem muita coisa interessante pra gente conhecer do Marrocos, também da Rafa. A gente vai daqui a pouquinho mais saber sobre a história dela, o que fez ela vir aqui, como que é o trabalho dela aqui. Né? Sempre, né? Tem que ter uma fofoquinha ali. E conta pra gente então um pouco, a gente tá agora num lugar bem diferente, assim, que mistura todo aquele ambiente de terra, de deserto e muito verde também, né? Não, além disso, mostra o nosso cenário. Mostra o nosso cenário. Olha que a gente montou aqui no meio da estrada. Olha a nossa carrinha. Aí tem até um burrinho ali. Pô, o negócio tem que fazer um negócio... Daqui a pouco põe a câmera no burrinho e faz um dolly shot ali com... Onde é que a gente tá? Diz lá. Gente, hoje a gente começou a nossa segundo dia de viagem rumo ao deserto do Saara, porque o nosso objetivo é chegar no deserto. Porra, tô esperando, hein? Hoje a gente vai chegar, inshallah. Então, antes de chegar no deserto, a gente vai passando por vários lugares e a gente está aqui num lugar que é um dos pontos turísticos também importante, que é o Vale do Todra, ou até o Oásis do Todra, que é, né, como o nome diz, um oásis. Por quê? A gente está numa região desértica, né, seca, e quando a gente tem uma aglomeração muito grande de verde, que é o caso daqui, a gente tem mais de 30 quilômetros de palmeiral de tâmaras, de agricultura de subsistência, a gente vai chamar de oásis. Então a gente está aqui diante de um dos maiores oásis do Marrocos, que é o Vale de Todra, tá? Pô. Aí vocês têm que ter... Tinha que estar aqui para poder essa experiência só com seus olhos, né? Beleza que é esse local aqui. As ruínas ali na parte de trás. Sim. Linda, né? E tem pessoas que moram e trabalham aqui, como você diz, né? Fazem... Eles conseguem plantar, se vocês podem ver entre as palmeiras, né? Tem plantação ali de alguma coisa verde, ali agricultura mesmo, de alguma verdura, alguma coisa, folha, né? Foi agora em outubro, então a gente tem um festival de tâmaras. Tâmara é gostoso. A gente vai provar também. Vai ter lá no acampamento? Então? Vai. Não, antes de chegar no acampamento, comer tem umas povoado tâmaras. Legal. de tâmaras e a gente para Eu só lá. vejo nos filmes. Nunca comeu? Nas séries. Não. Muito gostoso. gostoso. E docinha, uma flor. E tanto é que eles usam pra fazer... Adoçar, às vezes, a comida, outros pratos, né? Além Exatamente. da tâmara, você estava falando que as oliveiras também, né? Sim, Marrocos é o quinto maior Ó. produtor de oliveira do mundo. Concorrente de Portugal aí. Concorrente. Então, assim, quando vocês vierem pra cá, toda a azeitona que vocês provam é daqui, todo o azeite de oliva também é daqui. Pô, tomamos um azeite top, hein? Gostoso, né? Com o pãozinho deles ali, Quero recém-feito. levar pra gente fazer um camarãozinho chunchado. Me chamem. Boa. Aí tem que ir em Lisboa, pô. Com azeite de Marrocos. E a gente, o deserto que a gente fala, né? O deserto do Saara, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, que na verdade deserto do Saara é meio uma redundância, né? Saara significa deserto já. Em árabe. Então quando a gente fala deserto do Saara, é como se a gente botasse o nome do deserto do Saara, mas na verdade Saara já significa deserto. Certo. Aqui, é que a gente estava conversando também mais cedo no carro, Marrocos tem mais de um deserto. O deserto com dunas isso que é interessante. é o deserto de Merzouga, que é o que a gente está indo agora. E depois a gente tem desertos rochosos, que são só de pedra. Que é mais esse daqui, né? Ó. Então esse é mais rocha. que a gente vê esse daqui
a gente lembra mais, tipo Israel, Oriente Médio, essas coisas, né? E aqui a gente fala de deserto, fala da África, deserto, a gente pensa naquelas monte de duna pra todo quanto é lado, né? Nós estamos no deserto, estamos de casaco, com Sim. frio. Não, hoje amanheceu com 4 graus. Estamos em dezembro. Faz e frio aqui também. É inverno e faz frio também de manhã. Exatamente. Eu tava de sandália e meia, tirei a meia só pra não ficar feio, porque tá um frio do Pra caramba gravar. aqui. Tá verdade. Agora começa o frio. Dezembro, janeiro, fevereiro. Começa a parte fria, que não é ruim. Vocês estão vendo que a gente tem dias de sol. Não, Tá até o a gente tá até azul. com uma viagem bem confortável, Exato. assim, Você a gente não não tá passa sofrendo calor, aquele E você solão. continua tendo céu azul e você tá numa temperatura que você passa, né, frio, mas com casaco e roupa apropriada, você tá E em tranquilo. relação ainda a essa questão de tempo, né? Por ser um lugar muito árido e seco, como que é a questão de chuvas? É que tem uma época, é bem determinado, quase nunca chove. Quase nunca chove, né? A gente teve agora esses eventos dessas chuvas que, né, alagaram o deserto. Geraram alagaram vários parte da lagos, estrada, assim. Geraram vários lagos e tal, que foi um fenômeno. Isso já não acontecia em 10 anos, já aconteceu em 10 tá. anos por aqui. E aqui não é uma região, Marrocos não é um país rico em chuvas, Sim. não é um país abundante em chuvas. A gente tem períodos que vai ser tipo novembro, início do ano, fevereiro, assim, mas pouquíssimo, assim. A gente, sei lá, tem pouquíssimas chuvas por ano. Bem isolado. Bem isoladas. Então, essas chuvas foi ruim por um lado e bom por outro. Ruim porque elas vieram todas de uma vez, Uhum. mas foi muito bom por outro lado também, porque, né, a gente tem hoje pertinho lá do deserto das dunas, a gente conseguiu nascer relva por conta Que legal. da quantidade de chuva que a gente teve há pouco tempo. Boa. E os lagos, né? Os Sim. oásis no meio das dunas. Já dá uma outra visual, né, também. Será que a gente vai ver algum lago? Não sei, Será? vamos ver. Inshallah. Às vezes vai secando também, né? Mas vamos lá. É que daqui a pouco a gente vai pro deserto e vamos gravar lá pro deserto para vocês também. Então a galera tá com uma imersão nessa viagem aqui que tá top. A gente tá conseguindo trazer Então, um Sim, pedaço. junto, Tá né? viajando junto com a gente. Não, eu tava pensando agora assim, né? Na história lá da Bíblia, tinha o povo do Israel, eles queriam sair do deserto e achar a terra, né? A gente tá querendo ir pro deserto, não vejo a hora de chegar no deserto, ele já tá chegando ansioso pra ver o deserto mesmo, As né? dunas e tal. E vai ser bem legal. Então vamos continuando aqui, daqui a pouco a gente volta com mais um pedaço aí da nossa conversa, bate-papo e outro ambiente também. Vamos então falar dos nossos patrocinadores de hoje. Começar com a Miles Dreams, a nossa parceira de passagens aéreas. Se você quer comprar passagens aéreas com um preço interessante, um ótimo atendimento e segurança, conte com a nossa parceira Miles Dreams. E temos aqui algumas promoções para essa semana. Do Brasil Pastéis. Para você que quer lembrar aquele gostinho gostoso de Brasil, relembrando essas delícias como pastel de feira, caldo de cana, açaí, vários salgados deliciosos, você não pode deixar de conhecer a Do Brasil Pastéis, ali na região de Corroios, trazendo a melhor qualidade em produtos e também atendimento. Gorete Stravini, a nossa parceira que está com a sua melhor equipa à disposição para você conhecer Portugal de uma forma tranquila, conhecer sem dor de cabeça, com toda a segurança, através do trabalho excepcional de assessoria jurídica internacional. Eles tratam de vistos, cidadanias, para você que quer vir, morar, trabalhar, viver em Portugal. Você pode ter acesso a todos esses documentos e todo esse trabalho de burocracia de uma forma muito prática, com toda a equipa da Gorete Stravini. Prepara Portugal, que é uma escola profissional que traz vários cursos para você que quer conhecer uma nova área, se profissionalizar e também aproveitar o estudo para se regularizar em Portugal. Exatamente. Você pode tirar a sua autorização de residência através do estudo e também pode ter o seu visto de estudo, se você ainda está no Brasil, através de um curso como os diversos que a escola Prepara Portugal traz para você. Várias áreas de atuação e com planos muito interessantes, com carga horária híbrida e também oportunidades de pagamento especiais com ótimas condições. Conheça e confirme toda essa facilidade para você aprender uma nova profissão e também se regularizar aí nesse ano de 2025.
Então, você está pronto para mudar para Portugal? E que tal mudar de uma forma tranquila, programada, com tudo preparado para quando você chegar em Portugal? Isso é possível para aqueles que se programam e para aqueles que contam com os serviços de relocation da nossa parceira Facility for You. O serviço de relocation inclui, entre outros, principalmente os serviços de arrendamento sem fiador, onde eles vão te ajudar mesmo à distância a encontrar a melhor opção para a sua nova moradia em Portugal e também já te deixar com tudo pronto, como instalações de água, luz, gás, entre outros serviços, para que quando você chegue já esteja tudo adequado para você. Esses e outros serviços você pode inclusive parcelar com várias formas facilitadas de pagamento. Você conta com a Facility for You. Vamos falar agora do nosso parceiro Rocha Automóveis. Um stand de automóveis desde 2009 trazendo excelência e também um melhor atendimento. Você tem lojas no norte, também na região de Sintra, aqui em Lisboa, onde você pode conseguir a sua viatura aí dos sonhos, uma viatura para trabalhar, para passear com a família. Eles te ajudam em todo o processo de escolha, compra e também financiamento da sua nova viatura. Ellen Asterix. Por acaso você tem um sonho de mudar a sua autoestima através de um procedimento estético? Seja transplante capilar, tratamentos odontológicos ou cirurgias plásticas em geral. Você pode realizar isso de uma forma a ser barata, com alta qualidade, alta confiança, uma ótima assessoria que a equipa traz. E claro, também a oportunidade de visitar um novo país, visitar Istambul na Turquia. Isso é o que nós tivemos a oportunidade de conhecer com a Ellen e a sua equipa. E você também pode, com ótimas opções que você pode consultar e realizar o seu sonho de melhorar e dar um up na sua autoestima, no seu visual, nesse novo ano. Vamos mandar aqui um recado para nossos parceiros, a Rádio Dreams, que é uma web rádio de conteúdo brasileiro, que traz todos os domingos a partir das 21 horas o nosso programa Pode Vir Portugal na rádio. Para os ouvintes, fica aqui então um grande abraço, um excelente ano 2025. E o nosso parceiro Golden Hair Barbershop, é o lugar onde nós deixamos o nosso visual sempre em dia, barba, cabelo e bigode, com ótimo atendimento, bom preço e ótima localização ali na região de Algés. Entendi tudo. Galera, estamos no deserto do Saara, mais um dia de gravação diferente, como a gente tinha avisado a vocês. Hoje estamos no meio do Saara. Literalmente. Literalmente, né? No acampamento. Em cima das dunas. Finalmente chegamos, né, nesse local que a gente tanto esperava e continuar esse bate-papo aqui, né, com a nossa convidada. Vestido tipicamente. Galera, foi muito bacana. Vocês têm que... Depois vocês dão uma olhada nos nossos rios que a gente vai estar postando. A gente na loja, escolhendo as roupas e tal, as brincadeiras. Foi muito bom. Foi muito divertido, né? Tá sendo uma experiência muito legal. E não podemos deixar de agradecer, porque além de nossa convidada do nosso podcast, que está dando um monte de informação interessante pra gente, está nos recebendo aqui de uma forma muito especial. Chegamos ontem no acampamento e está sendo muito legal aqui e a gente está vivenciando a verdadeira cultura aqui de Nossa, é muito doido, né? Marrocos. Você acordar e dormir com essa cena aqui, com essa paisagem. Todo dia surreal. Comida marroquina, ela avisou que tinha comer comida marroquina todo dia. É isso que eu falei, o pessoal falou assim, vamos almoçar hoje. Falei, vamos no restaurante italiano. Aposto que eles devem ter pensado assim, olha ela. Nutella. Eu falei, avisei que você vai comer comida marroquina. Só comida marroquina tá certo. na viagem, mas boa, comida boa. Gostosa, né? O povo aqui é muito gentil, simpático, amável. né? Muito amável. Receptivo. Sim, exatamente. Muito bom mesmo. A gente também vai mostrar uns takes aqui do acampamento onde a gente está também aqui pra vocês. E fala um pouco pra gente aqui como é que é o deserto, como é que é estar aqui no deserto. Você que tá há anos aqui nessa... São 8 anos, maio do ano que vem faziam 8 anos, né, de Marrocos e trabalho aqui com Marrocos. A gente parou na época da pandemia, né, realmente foi uma época bastante dura para todo mundo, inclusive para as pessoas que são daqui, né, e viviam e vivem do turismo. Mas eu acho que ontem a gente estava conversando até em volta da fogueira e quanto mais a gente tem, mais grato eu acho que a gente deve ser, né, então...
Primeira vez que eu vim no deserto, eu nunca imaginei que eu estaria tão próxima de estar num lugar, assim, num portal energético sempre que eu quisesse estar, né? Então, assim, eu sempre procuro manter esse sentimento da gratidão de poder regressar a esse lugar, a esse espaço, né? Esse lugar que me acolheu, as pessoas daqui que me acolheram, né? A abundância que o deserto me trouxe, que o Marrocos me trouxe, eu sempre tento ser grata, né? E sempre tento retribuir também a todas as pessoas que seguem no nosso caminho, enquanto agência, enquanto staff, enquanto trabalhadores, enquanto parceiros, né? Retribuindo também sempre essa abundância, né, que essa terra me trouxe. Eu costumo dizer que a África, ela é muito abundante, né? E quando a gente vem aqui com a mente e o coração aberto, a gente consegue receber essa abundância e espalhar essa abundância, né, para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, Muito legal. é isso. E como é que você veio parar aqui no deserto? Parar em Marrocos, viver em Marrocos. Foi uma história muito engraçada, foi assim, quando eu fui fazer intercâmbio em Portugal, tudo começou em Portugal, né? Eu costumo dizer assim, que foram na nossa caminhada, na nossa jornada, a gente vai atravessando vários portais da nossa vida, né? Vamos dizer assim, a gente sai da infância para adolescência, depois a gente vai para faculdade, que foi um outro portal. E foi assim que eu fui chegando até onde eu tô hoje, né? Primeiro na universidade, e aí era uma pessoa super dedicada, super acadêmica, que isso também vem da minha própria história, né? E aí eu ganhei uma bolsa de intercâmbio, me inscrevi com uma bolsa de intercâmbio, porque eu sempre quis fazer intercâmbio e não tinha grana, né? Porque era caro, porque era passagem, porque era se manter na cidade, porque era universidade, tudo isso. E aí eu me inscrevi numa bolsa, eu ganhei essa bolsa, era uma bolsa de mérito acadêmico, eram 3 vagas na Unirio inteira, eu estudei na Unirio. E ganhei essa bolsa e escolhi Portugal. Eu queria muito Espanha, mas acabou não rolando, porque eu tinha que ter um certificado de espanhol e na época não tinha. E aí eu fui pra Portugal. Quando eu cheguei em Portugal, eu falei assim, tem 2 países que eu quero conhecer, Itália e Marrocos. E aí minhas amigas ficavam, eu vou, não vou, não sei o quê. Eu falei, olha, quer saber? Eu tô indo. Aí achei uma menina no Facebook, no grupo do Facebook. E ela tava organizando um grupo. Falou assim, olha, eu tô indo, quem quiser ir, eu vou nesse dia, quem quiser ir comigo, venha. Eu falei, tá, beleza. Fui lá, falei com ela. Falei, vamos. E aí eu só conhecia ela, não conhecia ninguém das outras meninas do grupo. E aí, de repente, ela falou assim, faltando, sei lá, 1 mês ou 2 pra viagem, ela falou assim, eu não vou mais. Eu tenho que ir pro Brasil e eu não vou mais pra viagem. Eu falei, cara, ferrou. Como que eu vou? Você sozinha. Sozinha, não conheço ninguém nesse grupo. Eu falei, então me passa o contato desse marroquino, dessa pessoa que tá organizando a viagem pra você. Aí ela me passou o contato do Said. Aí eu comecei a falar com o Said e tal, não sei o que, bababá. E ele tinha política na época de quem organizasse um grupo de mais de 10 pessoas ganhava a viagem. Então uma das primeiras coisas que ele falou pra mim assim, você ganhou a viagem. Eu falei, opa, naquela época estudante, dura. Mas você né? levou outras pessoas, então? Não, o grupo já tava formado. A menina já tinha feito o grupo. Entendi, você acabou assumindo o papel de organizadora dela. E ganhou ainda tudo. Aí ele falou assim, vou te dar a viagem. Eu falei, opa, beleza, top. Tipo, dura, estudante, né? Eu falei, o dinheiro que eu não vou pagar lá, eu vou gastar, né? Eu vou comprar lembrancinha, vou economizar, enfim. Aí vim pra cá. E aí eu fiz pedagogia no Brasil, né? E eu já trabalhava como professora e tudo mais. Então eu sempre fui muito líder, assim, tipo, de organizar, de pegar, de fazer. Então quando me botaram, esse grupo é sua responsabilidade, eu falei, beleza, fácil. Vamos lá. E aí que eu cheguei aqui, comecei a organizar, recolhi pagamento de todo mundo, né? Paguei pro Said e tal, não sei o que. Entrei na função, né? Você já fez uma primeira, caiu de paraquedas fazendo um primeiro tour já de forma... E aí quando eu encontrei o Said, a gente se encontrou na loja de bebidas em Ouarzazate, porque ele tava... Ouarzazate é a cidade que a gente parou ontem pra comprar bebida, lembra? É o meio do caminho, assim, entre o deserto e Marrakech. E aí ele tava voltando com um grupo e ia encontrar com o nosso pra voltar com o nosso pro deserto. Porque na época, há 7 anos atrás, era ele e ele sozinho fazendo muita coisa. E aí quando a gente se encontrou, a gente se deu um abraço, assim, né, na loja de bebida. E a gente começou a conversar como se a gente já se conhecesse há muito tempo. Legal. E aí foi. E aí quando a gente veio pra cá, a gente passou a noite no deserto e tal, o acampamento não tinha essa estrutura que tem hoje, as tendas ainda eram tendas marrons e tal, não sei o que, não tinha banheiro dentro das tendas, era do lado de fora, era um rolê muito mais roots. E aí passou assim, ele virou pra mim e falou assim, você quer ficar aqui pra você fazer outra viagem, aprender como trabalhar? Eu falei assim, eu não.
Ih, ficou com medo. Eu falei, você tá louco? Como assim? Eu vou ficar Te aqui oferecer com uns esse cara, camelos? Né? Eu falei, agora que fudeu, vou ser raptada. dois A camelos. história... Te dou 2 camelos pra você. A história é verdade, eles raptam mesmo. Aí eu falei assim, não, eu não vou Já tinha ouvido falar Não, sobre mas a isso? história é verdade ou não? Não, então, a história que contam, né, que Sim. raptam, Sim, que não sei já o quê, ouvi fazem isso falar. com mulher, etc. Eu falei, não, eu não vou embora. Aí peguei a van e voltei. Te porque levar a pro viagem- harém dele. Sei lá, né? Aí que a viagem daqui pra Marrakech são, entre paradas e almoço, não sei o que, são mais ou menos 10 horas, 9 horas de van. E aí eu fui voltando, aí quando eu ia voltando, assim, era uma coisa assim, bem melancólica. Eu ia vendo, assim, a paisagem do deserto se esvaindo pela janela, e eu ia chorando, assim, chorava. Chorava. Me dava uma sensação de angústia, assim, no coração, sabe? Parece assim, cara, tipo, você não fez a escolha certa. Por que você tá indo embora? E eu tenho um lado meu que é muito intuitivo, mas eu tenho um lado meu que gosta de racionalizar muito. Aí eu comecei a racionalizar a minha escolha. Falei, olha, eu não tenho nada na faculdade mais pra fazer. Eu não tenho, tipo, que fazer trabalho. Eu não tenho que fazer nada. Então, assim, o que me impede de estar aqui, né? Eu tô fazendo intercâmbio na Europa, eu posso voltar à aula. Eu não preciso estar... Aí eu falei assim, aí voltei pra Marrakech com essa agonia, né? Essas 10 horas de viagem, assim, agoniada, tipo, me sentindo mal, né? Com aquele aperto no coração, falando assim, não sei se foi a melhor escolha. Quando eu cheguei em Marrakech, eu falei, olha, quer saber? E as meninas assim, não, você não vai não. Não, que ele vai querer fazer isso com você. Não, porque era um grupo que tinha outras meninas também. Não, é perigoso. Não sei o que lá. E aí eu ia ficando mais noiada da cabeça. Quando eu cheguei em Marrakech, eu falei assim, olha, quer saber? Não tô me sentindo bem. Não tô legal. Eu acho que eu devo ficar nesse lugar. É o que eu tô sentindo aqui, pulsando no meu coração, sabe? Como se fosse um chamado. Eu não sei se vocês já sentiram isso com alguma coisa na vida de vocês, mas quando vocês sentem, é uma força maior, assim, que parece que se você não fizer aquilo, se você não se deixar envolver por Você nunca aquilo, vai ser você feliz não... verdadeiramente. né? Você parece que não sei, parece que não tá no caminho Então, certo. o deserto te chamou. Exato. E aí eu liguei pra ele e falei assim, olha, a sua proposta ainda tá de pé? Ele, tá bom. Amanhã eu vou te mandar um motorista 8 da manhã. Você foi até pra te Marrakech. buscar. Foi até, tive que 10 horas refletindo no carro pra conseguir chegar na decisão. Aí eu cheguei, ele me buscou, um outro motorista me buscou, que trabalhou com a gente um tempo. Eu voltei, fiz outra viagem com outro grupo e tal. E aí eu comecei a comercializar as viagens com ele, na verdade. Com a Marrakech Trips, que já é uma empresa aberta aqui já desde 2017. Legal. E aí depois eu comecei, aí eu mudei o meu nome no Instagram, aí eu mudei pra Rafa Marrocos, né? Era um Instagram pessoal, aí virou um Instagram profissional. Eu comecei a postar conteúdo, a fazer collabs, a buscar agências, a buscar escolas pra trabalhar e tal, não sei o quê. E aí a coisa foi crescendo, até que eu tive que, né, patentear uma marca, abrir uma empresa e aí virar as coisas mais sérias, assim. Mas tudo começou de uma forma muito intuitiva e muito, sabe, de aceitar um chamado. Eu acho que é isso, né? Foi mais do que eu vir para um lugar, gostar de um lugar, mas sim aceitar, não sei, acho que é aceitar essa missão, né? Porque depois as coisas foram se construindo de uma forma muito gostosa também, sabe? Como a gente foi crescendo, como o negócio foi crescendo, como o nosso acampamento foi crescendo, e a gente foi conseguindo montar uma estrutura para cada vez mais, né, outras pessoas. É aquela história que eu comecei a falar da abundância, né? Tipo, eu vim para um lugar que foi muito abundante na minha história e na minha trajetória. E é muito difícil você guardar isso só pra você, né? Então eu quis partilhar isso também com mais pessoas, né? E o turismo foi a maneira, né, acho que mais lógica de encontrar isso. Um turismo mais consciente, com pessoas do lugar, né? A gente passa, em todos os lugares que a gente passa, eu sempre tento passar em comunidades que são locais, que vivem daquilo. Então não é um trabalho, eu costumo dizer assim, o Rafa Marrocos não é a Rafa, né? É o Marrocos em si, né? Porque as pessoas vêm aqui para se conectar com essas pessoas, com essa terra, com esses aprendizados, né? E eu sempre tento passar isso no meu conteúdo, para além das dicas de viagem, mas também essa conexão com as pessoas do lugar, né? Sim, para absorver a cultura no total, né? Na Sim, essência. sim. Não, E essa parte aqui da estrutura que você falou que não tinha as casas de banho, depois colocou você que arquitetou isso? Como é que Não, isso é tudo Said. É ele que... essa parte do acampamento é toda com ele, essa logística,
Que eu achei as tenda. cabanas muito luxuosas. Tipo assim, eu dou Bem organizado. eu vou dando uns toques assim, tipo, por exemplo, a gente tinha número nas tendas. Eu falei, cara, por que a gente não bota nome de cidade da maioria da galera que vem viajar com a gente? Legal. Então a gente recebe muita gente de Dublin, a gente botou uma tenda Dublin, muita Lisboa. gente de Lisboa, Sim, do muito Porto. legal. Janeiro. Então a gente falou assim, para as pessoas cada vez mais se sentirem em casa, sabe? Tipo, eu vim nesse lugar, tipo, eu quero ir pra esse lugar, eu gosto Rolou desse até lugar. briga pela tenda de São Paulo e Rio de Janeiro. Eu sou carioca, vou ficar na tenda de São Paulo, não faz muito sentido, né? Ele que roubou minha tenda. Então, assim, o lounge Eu troco minha também. tenda por um camelo. Ai, meu Deus. Agora é tudo camelo. Né? Tudo é Nossa, cabelo. mas muito interessante que parece aquelas histórias de filme, né? Que a pessoa vai, vive uma experiência, um romance, não sei o quê, com um lugar, e ela vai embora, chega no aeroporto, vai embarcar e vai embora, assim, não, eu quero ficar e tal, e deixa tudo pra trás. Pô, muito legal. Foi meio assim, né? E aí eu comecei a levar. Porque assim, eu era educadora, eu vim pra Portugal fazer. Era educadora não, ainda sou, né? Acho que você nunca deixa de ser. Sim. Hoje você educa sobre outras coisas. Né? Exato. E aí, eu vim pra Portugal pra fazer um intercâmbio. De mestrado, e aí, seria? Não, eu ainda Não. tava na faculdade. Tá. Aí eu voltei pro Brasil, me formei e apliquei pro mestrado. Então a minha ideia, quando eu apliquei, tava fazendo tudo isso, ainda era trabalhar no mundo acadêmico. Sim. Né? Tipo, fazer doutoramento e tal, etc. E eu levava a questão do Marrocos, não é que eu não levasse a sério, mas eu não levava com a seriedade de ser uma coisa que fosse, sei lá, a minha empresa, tipo, o meu ganha-pão daqui a uns anos. Eu levava aquilo como, tipo assim, paralelo, acreditando Meio que eu que ia um hobby, continuar na vida Sim. acadêmica e ia trabalhar como, sabe, na universidade e tudo mais, tudo isso. O que também foi muito bom, porque, tipo, eu pude estudar sobre as coisas aqui de uma forma diferente, eu olhei para as coisas aqui de uma forma diferente, que também vai muito a ver com a minha formação de estudo, né? Então, a minha formação de estudo na área de educação, acho que me ajudou muito a trabalhar com um turismo que fosse mais consciente, mais imersivo, e no lugar que a gente tá, né? Tipo, eu acho que eu jamais conseguiria fazer o que a gente faz aqui hoje se eu optasse por fazer turismo em Portugal ou na Europa, porque vai muito na minha linha de pesquisa, de estudo, que é uma linha decolonial, né? Onde a gente, né, pega culturas, né, como a África, como a América Latina e entende elas de uma forma muito mais valorizada, né, ainda mais aqui que a gente trabalha com povos originários, etc., do que, né, trabalhar com a Europa. Mas é isso. E o legal é que ela usa muito da pedagogia, né? Quando você vai andando com ela, conversando, ela acaba trazendo. Agora faz todo sentido, né? A gente não sabia a sua formação, mas você acaba sendo bem pedagógica na hora de explicar as coisas, parece meio Bem professora mesmo, explicando sobre cada coisa que está passando, né? Você fala, nossa, é um guia turístico com um plus de ter esse jeito especial de lecionar, né? Vamos dizer assim. E quando é que a sua imagem deu um boom aqui em Marrocos? Eu acho que assim, acho que teve vários fatores. Primeiro foi eu começar a falar, porque assim, vender Marrocos muita gente faz, né? Tipo, tour, tanto não sei o quê, tanto dia, não sei o quê. Agora, falar sobre o país, contar sobre o país, trazer conteúdo sobre o país para além de venda, né? Para além de vitrine, vamos dizer assim, poucas pessoas, na época que eu comecei, faziam, né? Então, eu acho que primeiro esse diferencial, né? Tipo, de trazer autoridade em relação a um tema. Eu acho que isso, eu fui uma das pioneiras, onde eu vou dizer a única, né? Porque pode ter pessoas que eu não conheço, ou até que façam isso já há mais tempo em outro idioma, etc. Mas eu acho que trazer essa autoridade, né? Tipo, essa responsabilidade de falar, contar uma história a partir daqui. Não a história única que contaram da África, do Islã, do árabe, mas assim, contar com esses olhos daqui, né? Com esse óculos marroquino. Aqui as coisas são dessa forma. Então eu acho que primeiro isso, depois a estratégia de trabalhar sempre em parcerias, né? Tipo, fazer parcerias com universidades, com estudantes, com influencers, com youtubers, com outras agências, né? Tipo, a collab, quando ela é feita de forma inteligente, ela vai trazer benefício para ambas as partes, né? Então, assim, é um equilíbrio muito bacana. Depois teve a questão da própria Rede Globo, que veio aqui, que gravou comigo, né? Na época do Mundial dos Clubes. Então, foram todas coisas que foram trazendo essa visibilidade. E uma coisa que é super importante, que é o boca a boca, né? Positivo. Eu acho que o melhor marketing, ele ainda é
a indicação, né? Então a gente tem muita gente que viaja com a gente todos os dias. No mês de outubro a gente bateu 1.070 pessoas viajando conosco, mês. né? Isso sem contar as agências parceiras que compram de nós, né? Então eu não contei só os nossos clientes de fato. Legal. Então Sim. só os nossos clientes em outubro foram 1.070 pessoas, cara. Isso é muita gente. Nossa, Né? imagina, gente. Ainda nem contabilizei o ano, né? Porque a gente ainda não terminou, mas outubro é muita gente. Então eu acho que é isso, assim. É um turismo diferente, é um turismo mais imersivo, é mais desgastante, são horas de viagem, né? Tipo, é areia, é deserto. Nem todo mundo tá pronto para viver essa experiência, mas quem tá, que é a grande maioria, sai daqui, né, bastante satisfeito e indicando bastante. Então, para além de todas essas estratégias, né, a indicação e o primordial, que é um trabalho bem feito. Eu acho que assim, não adianta você Claro. ser autoridade em um lugar, você fazer collab, você ter gente viajando com você. Se você não faz um bom trabalho, as pessoas não voltam. Né? Tipo assim, eu fui porque Indicam, fulano sim. era muito famoso, mas foi uma porcaria. A pessoa Sim, não vai sim. indicar. Não, e quando você tem uma expectativa muito alta, se você não a entrega não é minimamente satisfatório, Sim. o buraco ali de realidade, expectativa Exato. é muito maior, né? E, Sim, então é isso, assim, acho que é uma coisa que o Said sempre fala, a gente não precisa ficar preocupado com nada. Faz o seu trabalho, faz bem feito, olha sempre pra frente no sentido assim, de não ficar olhando pra fulano fez, ciclano falou, bababá. faz o Sempre em trabalho. frente, faz seu trabalho bem feito, que é isso que traz retorno, né? Tipo, o trabalho ele nunca decepciona, isso é verdade. Legal. Além de tudo, também a Rafa é uma empresária, né? Uma empreendedora, então é legal que a gente já também fica com algumas dicas aqui e a gente vê que como essa parte do trabalho, eu acho que turismo, eu acho que é uma das partes que mais envolve tipo sonhos das pessoas, experiências que mexem as pessoas, como você falou, principalmente você tá aqui no deserto, é uma coisa que mexe, né, com a pessoa e tudo mais. E se isso não é bem trabalhado e a expectativa, né, a pessoa sai frustrada, Uhum. é muito mal e também ao mesmo tempo, se você entrega e ela sai satisfeita, nossa, ela vai ser uma vendedora Exato. fácil pra você e te Exatamente. falar bem e trazer tudo. Eu viajo hoje em dia, né? Eu viajo mais com as expedições maiores, de 9 dias, 12 dias, né? Até porque a viagem de 5 dias é uma viagem que sai todos os dias e eu não consigo, né, dar Sim. conta de fazer todas as coisas que a gente precisa fazer enquanto empresa e ainda estar com todos os grupos, né? Então, hoje em dia a gente tem outras pessoas trabalhando com a gente, o que eu acho magnífico, porque voltando no que a gente já falou antes, a empresa leva o meu nome, né? Mas é uma empresa, tipo, não é só a Rafa, né? E a minha prioridade é mostrar o Marrocos na essência. Então, mostrar o Marrocos na essência, o que é do que um próprio marroquino, que é daqui, que é do lugar, que muitas das vezes é do povo originário, porque praticamente sempre 100% da minha equipe é do povo. Quando eu falo povo originário, é o povo que estava aqui antes de todas as colonizações do Marrocos, né? Porque a gente já falou que Marrocos não é um povo árabe. Quando a gente estava lá no Atlas. Né? Então, mostrar o Marrocos na essência, né? Tipo, é fazer isso, é fazer que o próprio marroquino tome esse lugar de autoridade, esse lugar de protagonismo, né? E ele mostre o país dele para as outras pessoas. Então é isso, o Rafa Marrocos não é sobre a Rafa, é sobre o Marrocos. Então assim, os grupos têm que viajar com as pessoas locais, eles têm que interagir, eles têm que chegar aqui no acampamento e falar com os meninos que estão aqui, porque são as pessoas do lugar. Então essa é a parte do meu trabalho que mais importa, sabe? É aquilo, eu costumo dizer que eu sou um canal para que as pessoas conheçam, né, um país que foi tão estigmatizado por tantas histórias, por ser islâmico, por ser na África, por ser árabe. Então, o meu trabalho nada mais é do que um canal para que essas pessoas conheçam, né, tipo, a verdadeira essência do que é o Marrocos e conheçam os marroquinos, né, não só a Rafa. Não, isso é muito interessante. E falando em conhecer os marroquinos e se apaixonar pelo deserto, acabou que se apaixonou por um marroquino também, né? O Said, né, que a gente começou falando, nós começamos a trabalhar juntos, trabalhamos bastante anos juntos, né, e até que chegou uma época da nossa vida que a gente viu que era isso, né, tipo, é isso, assim, não tem
Não tem por que adiar, mas esse processo, eu tinha muito receio também de me mudar. Eu acho que o que me fazia, às vezes, não entender o meu relacionamento com ele, ou não entender isso como futuro, era o meu receio de vir morar no país. Porque uma coisa eu era estar 3 meses em Porto, 3 meses aqui, 3 meses em Porto. Você ficava indo e voltando. Então assim, você sempre volta para sua zona de conforto. Você sabe que aqui não vai ser para sempre. Então, quando você decide, né, tipo, sabe, imigrar para um país totalmente diferente, né? E ainda mais ontem a gente estava conversando também na fogueira, e um dos maiores desafios para mim de vir morar no Marrocos é me colocar no lugar de aprendiz de novo. Né? Porque eu sempre fui uma mulher muito independente, muito autossuficiente, que fazia tudo sozinha, que dava conta, tipo, dos meus BOs burocráticos, etc. E isso em Portugal é muito tranquilo porque é a mesma língua. Aqui não. Aqui eu voltei. Teve que depender também. Exatamente. Aqui eu voltei para o lugar de aprendiz de tudo. Aprender uma nova língua, aprender novas leis, aprender novas regras sociais e culturais e depender de alguém. E nesse caso, geralmente é de um homem, né? Que em geral é o Said, ou sei lá, alguns meninos que trabalham com a gente e tal, não sei quem. Então, isso às vezes me dá um incômodo muito grande, porque sai desse meu lugar de, tipo assim, autorresponsabilidade, autossuficiência e fazer as coisas, e tipo, de ser uma mulher fazendo, né? Então, Marrocos, ele traz também esse desconforto para mim de morar aqui, por enquanto. Eu espero que, inshallah, a próxima entrevista seja em árabe. Mas é isso, assim, me traz para esse lugar de novo de aprendiz. Sabe o que é muito bom, né? Tipo, eu tô numa altura da minha vida, tô nos 31 anos, então, né, meio que voltar, né, a aprender, tira você da zona de conforto, porque você está muito confortável já nessa faixa etária, né? Ou pelo menos acho que já muita não gente. Aprender mais nada, Exato. fazer mais nada diferente. E agora eu fiz assim, opa, eu tenho que aprender tudo outra vez. Isso é uma mudança. E qual foi o seu pior momento aqui em Marrocos? O pior momento, eu tive uma situação muito desagradável logo assim que eu cheguei, com um restaurante, assim, com um estresse bem feio no restaurante que levou a gente a fazer uma denúncia. E porque assim, quando você tá de fora numa cultura, você pensa no iceberg, tá? A ponta dele é o que você vê. Exato. Então, que não é nem assustador, metade, né? que é bastante bonito até, né? Ver aquele gelo no meio da água e tal, etc. Quando você vê a parte de baixo, é um pouco assustador, né? O que está imerso, que você não viu. E Marrocos foi exatamente assim. Uma coisa é você ver o Marrocos. Nossa, que lindo. A visão né? de turista, né? A visão de turista, a visão de uma pessoa que já entende um pouco da cultura, já está dentro, mas não está imersa, não vive e tal. Quando você vem morar aqui, você tem que se adaptar às regras sociais, ao jeito das pessoas, como as coisas funcionam. O timing, né? Ao timing. E eu vim de uma cultura e de uma educação extremamente feminista, né? Então, assim, eu não estou dizendo que o país é machista por ser islâmico, não é isso. Agora, tem regras sociais e tem comportamentos masculinos e femininos diferentes. Então, logo assim que eu cheguei, eu sou muito impetuosa, assim, né? Então, tipo assim, um cara falou alguma coisa pra mim na rua que eu não gostei, Vai ouvir. vai ouvir. Isso é muito comum no Brasil, isso é muito comum no Ocidente, tipo na Europa, tal, não sei o que. A mulher ter esse ímpeto de responder. Aqui já não é tanto. E aí, aconteceu uma situação bastante desagradável, não vou entrar em detalhes aqui, mas que me levou a ir denunciar uma pessoa, um comportamento de um cara no restaurante, na polícia e tal, etc. E isso me trouxe logo de cara, tipo assim, é meio tropa de elite, assim, vai ficar ou vai sair, né? Vai sair. Pede pra sair ou você vai ficar? E aí foi logo assim um choque mesmo de cultura, e depois quando eu fui superando essa experiência negativa que eu tive, né, que foi a minha primeira experiência de choque, assim, né, aqui. E eu notei, assim, que foi um desrespeito, né, tem todas as questões, mas foi um choque cultural muito grande, né, e aí eu fui entendendo que para estar aqui e me adaptar a essa cultura daqui, não é que eu vou ter que anular toda a minha formação, tudo aquilo que eu acredito, mas eu vou ter que mudar um pouco a minha forma de ser e estar no mundo. E é normal, eu tive que fazer isso quando eu fui para Portugal e etc. Eu estava pensando nisso exatamente. Se a gente vai para Portugal, que teoricamente é uma cultura ocidental, fala mesmo o idioma, é o país que colonizou a gente, né? Teria mais coisas em comum. A gente já sente uma diferença, a gente já tem que se adaptar e sair de uma certa zona de conforto, porque o português, né, a cultura portuguesa já é bem diferente da do Brasil. Imagina quanto é diferente a cultura marroquina. Acho que mesmo para uma mulher provavelmente é maior, mas talvez até para homens, né? Se fosse eu mudando, eu acho que
muita coisa você ia sentir diferença e ia ser um baque, né? Então você já tá agora morando Em Marrakech. em Marrakech, né? Você mostrou pra gente mais ou menos ali o bairro onde você mora. E há quanto tempo, então? Vão fazer, acho que 2 anos, morando já é um fixo, tempo bom né? aí pra você já É. se alocar. E aí fez, mas a gente pulou a história do casamento, não foi? Acho que foi. Na verdade, você pode contar agora os Não, detalhes. Pode contar agora porque... Aí, enfim, aí a gente decidiu. Vocês estavam trabalhando A gente junto, conheceu, né? a gente Sim. começou a trabalhar junto. Aí, isso aí porque eu tinha muito receio de vir morar aqui. Exato. Né? Porque realmente é muito diferente. E eu já tinha feito um processo migratório para Portugal. E aquilo, eu tava naquela zona de conforto, da idade, do trabalho, blá, 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 blá. Eu falei, cara, mudar tudo, né? Porque escolher casar com ele, tipo, é vir morar aqui. Porque, tipo, a vida dele tá aqui, o nosso trabalho tá aqui. Claro. Não faz sentido, tipo assim, opa, vamos casar, então agora ele vai para lá. Opa, mas o negócio é aqui. Tipo, então, Sim. quem tinha que tomar a decisão era eu. Ele tava à espera, né? Eu brinco que o pessoal fala assim, tem problema marroquino casar com estrangeiro? Eu falei, acho que não, a família dele tava mais desesperada que ele casasse com alguém. Só casar. Tava na idade Já que tava, tinha tinha. passado da Vai idade. lá, pode ser, é uma brasileira? Vai ela mesma. Vai, porque era bem assim. Então, quando eu decidi vir morar aqui, a gente decidiu assumir um relacionamento. E aí as coisas foram um pouco rápidas, porque a gente já... Não é que a gente já namorava ou já se relacionava há 7 anos. Mas aquilo já estava aqui dentro há muito tempo, sabe? Tipo, então... E vocês já tinham esse trabalho, essa parceria de que é trabalho quase um casamento. que rolava que é um legal. Então vocês casamento. praticamente só É. assumiram uma coisa que já meio que existia, exatamente. né? E imagino que você já tinha essa confiança, vocês trabalhavam juntos e... Sim. Olha, você resolve isso, já gerou uma coisa bem legal, né? O início da gente, Interessante. assim, enquanto casal, foi um pouco difícil mesmo, né? Sim. Em termos de cultura, em termos de adaptação, porque eu saí de vendo um lugar muito diferente, né? Eu saí de parte da infância dele, ele foi nômade, né? Tipo, Nossa. vivia em cabana. Então, a estrutura dele de lar, do que é ter numa casa, Sim. é totalmente diferente da estrutura que a Pô, gente tem. Eu quero comprar uma air fryer. Pô, o que é isso aqui? Pra quê? Acende a Tipo... fogueira e vamos... Acende a fogueira e o faz mais, o bagulho. o mais engraçado foi uma situação exatamente essa, porque quando a Coisas, às gente... vezes, do cotidiano, né? A gente comprou uma casa e a gente tava reformando uma cozinha. Aí eu falei que eu queria o fogão elétrico, né, que é o que a gente tem lá Tipo na placa, Europa. né? Placa. É. Aí ele falou, não. Forno Eu falei, a ué, lenha. por quê? Aí ele, como eu vou fazer o meu tagine? E é verdade, né? Porque o tagine é um prato que você precisa de aquela fogo panela na panela que a de gente tava barro e vendo etc. ali, né, com- E aí eu Precisa falei, ser um aí é assim, são coisas que você só vai se tocar quando você vai morar junto, quando você... Esses detalhes. Eu falei assim, putz, é verdade, não, tem razão, o fogão tem que ser com gás mesmo, porque Pois. a comida dele é de um jeito e a minha comida é de outro. Aí E você tem que ir fazendo série de concessões Exato, aqui e ali. de Mas compreensões. com certeza ele fez algumas também, Com né? certeza, Porque bastante, Pra ele poder é. conviver com uma brasileira, com outros tipos de... E o marroquino é ciumento? Então, muita gente fala que sim. Eu não acho o Said muito ciumento, não. Ele é muito tranquilo, assim, na verdade. Ele é muito tranquilo. Eu acho que ele foge daquele padrão que a gente tem, né? Aquele estereótipo árabe. Vai ser ciumento, vai ser machista, a mulher vai viver Você não pode trancada, sair não do pode lado fazer isso. dele ali. Eu falo assim, Said, eu vou viajar para Portugal por causa do prêmio. Ok. Ele não pergunta com quem você vai, onde você vai ficar, quando você vai voltar. Bem tranquilo. Bem de boas. Eu tô aqui gravando. Sorte que ele trouxe a mulher dele e a filha, senão ia ser eu e 3 caras essa viagem toda. E ele tava de boa, mas assim, ele é muito tranquilo. Eu acho que eu sou mais... 4, né? É. Com o Gurgel. Com gurgel ainda. Hoje. Tipo assim, eu acho que eu sou mais enjoada com algumas coisas do que ele. Ele é muito tranquilo mesmo, assim, Sim, tipo, sim. não tem Porque a mulher brasileira é ciumenta, né? Não tem como tirar. Não E a tem. gente... Foi engraçado que a gente se conheceu exatamente nisso, né? Você foi para Portugal no prêmio. Uhum. Inclusive, vamos nos ver de novo agora no prêmio, prêmio. né? Então, Fazer um ano de amizade. Já votaram? é isso aí, aproveita. já vota aí no nosso conteúdo. Não pode ver. Exatamente. E, nossa, então, 2 anos já morando aqui, Exato. com certeza já deu pra... Já fazer deu pra me adaptação. acostumar mais. Ainda falta bastante, mas E deu pra qual me foi o seu acostumar melhor mais. momento aqui? O melhor? É o melhor. Que tá aí na sua cabeça, no seu coração. Uma coisa muito épica, assim, que fica... Ai, difícil, assim, o melhor momento. Porque tiveram alguns, né? Tipo, o nosso casamento foi muito
muito bonito também, tipo, que foi em Foi duas típico? culturas. Foi no Um foi deserto? típico Como que foi? e o outro não foi. Um foi bem típico, né, aqui no deserto, no Legal. povoado, na casa dos pais dele e legal. tal. Foi um pouco diferente, mas foi muito bonito. E assim, teve um momento também, tipo, uma vez, alguns anos atrás, que eu saí do acampamento, tipo, e em vez de olhar o deserto, eu olhei pra cá, né, tipo, e aquela sensação, tipo, nossa, olha da onde a gente veio, né, porque a gente, apesar de ter histórias muito diferentes e discrepantes e longes, né, porque ele tá na África, eu tava no Brasil, a gente tem histórias que se aproximam, né, a gente veio de famílias, né, pobres, a gente veio de pais e mães que tiveram muita luta para poder criar a gente também foi muito determinado, ele tem uma cabeça tão empreendedora quanto a minha, então a gente tem histórias, apesar das diferenças, que elas se alinham e são semelhantes, né, então tipo, tem uma vez que eu parei, eu olhei para cá, para o nosso acampamento, pode não ser nada para ninguém, né, um monte de tenda e tal, mas assim, ver o passo que a gente deu, né, tipo a superação que a gente deu com os recursos que a gente tinha, o que a gente fez, né, do limão, caipirinha. Neném. É isso, sabe? O nosso casamento teve esse momento que é bem nostálgico para mim. Teve um momento de gravar com a Globo que foi incrível, com certeza. né? Tipo, acho que foi um divisor assim na minha carreira, no que eu faço, foi muito importante. Quando a gente concretizou coisas concretas mesmo e de futuro, assim, né? Tipo, comprar uma casa juntos, né? Comprar um empreendimento juntos. Quando a gente fez isso, também foram momentos muito especiais na minha trajetória e na trajetória dele, com certeza também. Legal. No meio do deserto do Saara, coisa linda aqui, nosso terceiro dia aqui de gravação, de viagem aqui dentro de Marrocos, né? E estamos aqui no meio das dunas e tal. Como é que a gente tá fazendo aqui agora? Tá fazendo um sunboard. O pack deles foi o Nomad Experience, é um pack de 6 dias com 2 noites aqui no deserto e a gente tem um dia todo para aproveitar, inclusive para fazer sunboard aqui em Top das Dunas. Não, e as pessoas devem estar se perguntando, nossa, muito legal esse lugar que vocês estão, esse tour que vocês estão, mas vamos explicar um pouquinho melhor, então, como que funciona esse tour, o que tem, ou quais são as opções. Conta um pouquinho pra gente aí. O pack que a gente está fazendo chama Nomad Experience. Ele tem 6 dias, 5 noites. Dessas 5 noites, 2 são aqui no deserto do Saara, no nosso acampamento. E a gente tem um dia inteiro aqui, né? Que a gente sai, vai visitar famílias nômades, vai fazer sandboard em cima das dunas, vai almoçar comida local, vai visitar um povoado local chamado Ramilia. E a gente volta e tem uma segunda noite também de oportunidade de dormir mais uma vez no deserto do Saara. Então é um tour mais proveitoso, que você chega no deserto, você tem uma noite, outra noite, e você faz as coisas com mais calma e com mais imersão também. O valor dele, standard, é de 299 e plus, né, com um hotel 4 estrelas em Marrakech e tenda dupla no Saara. Hotel top, hein? São 399. Então, esse é o valor de 6 dias. E depois a gente tem a experiência de 5 dias, que é standard, que também é nessa pegada de hotel 3 estrelas ou tenda partilhada a partir de 190. E se for o hotel plus 4 estrelas com tenda dupla, o de 5 dias é 329. Então, acessando o meu site, rafamarrocos.com, você tem esse pacote e outros pacotes também que a gente faz por todo o Marrocos. Vai estar na descrição desse podcast aqui, né? Sim, então várias opções de experiências e de custos. Ou seja, não tem desculpa, você pode vir. Explica melhor aí as épocas do ano, como que... Eu costumo dizer que a melhor época para vir ao Marrocos é de setembro a maio. Ou seja, de setembro a maio você pode escolher o mês que você puder vir, no valor que couber dentro do seu bolso. Legal que você tem valores para cada bolso, né? Exatamente. Bem completo. Muito bom, então vamos continuar nosso bate-papo. Continuando aqui o nosso bate-papo, né? O nosso vlogcast aqui, nesse lugar paradisíaco, que incrível, nesse acampamento né? E hoje estamos no acampamento nômade, nós estamos nessa tenda aqui, a lá Abraão. Muito interessante aqui, meu. Gurgel Sem Fronteira aqui comendo aqui na área, pãozinho com azeite. Pessoal, azeite. Fazendo um um co-host aqui. Igual lá no estúdio, você sabe, né? No meio do podcast ele come todos os salgados lá. Esse no pão bom, feito aqui, no forno daqui. O azeitinho caseiro, ali, pô, bota no azeitinho. Olha o bom. pãozinho. Nossa, parece... Bem arado. Mostra. Muito bom. Fala um pouco desse povo pra gente. A gente está num povoado atrás das grandes dunas do deserto, que se chama Mifis.
Aqui são pessoas que vieram dessa descendência nômade, né? Que era tipo de migrar, de fazer acampamentos, uma hora tá em um lugar, uma hora tá em outro, até que eles se assentaram nesse povoado. E aqui a gente tem várias, vamos dizer assim, conjuntos de barracas, de cabanas, cada uma é de uma família. Uma tá mais ou menos próxima uma da outra, formando uma vila, vamos dizer assim, né? Mas, por que a gente ainda chama de nômade? Porque vieram dessa descendência, porque vivem ainda em estilo nômade, em barracas, a gente não tem estrutura de casa ainda. O que não faz mais, o que não caracteriza eles de fato como nômade, é porque eles não estão no processo migratório, nessa movimentação, né? Então, é transhumância, que a gente chama, não é isso? Acho que Nossa, sim. transhumância. Acho que sim. E aí, eles se assentaram aqui porque, de certa forma, encontraram um certo conforto, né? Tipo, próximo, encontraram água perto, encontraram turismo perto, que vem visitar, Dá uma ajuda. e acabam vivendo disso. Eles estão a 2 horas de onde pegar água, estão, tipo, mais ou menos umas 2 horas, 3 de povoados mais próximos, então eles conseguem ter uma vida minimamente, né, confortável, sem passar por dificuldades tão extremas. Então, tem famílias que já moram aqui há 3 anos, 4 anos, tá? Sim. Então, Rafa, e energia? energia? Elétrica. Então, tem alguns que tem plaquinhas pequenas solares. Que gera uma bateria ali. Que gera uma bateria para carregar, às vezes alguns têm telemóvel e tal. Aqui eles têm uma vida mais próxima, vamos dizer assim, do que a gente entende de já tecnologia, sabe? Não vivem assim completamente a par do mundo. De notícias, Mas, de tudo também. aqui no Marrocos a gente ainda tem pessoas que vivem em parte do deserto, que não é aqui onde a gente está, ou até mesmo nas montanhas, ainda, né, no estilo de vida nômade mesmo, né? 100% longe do acesso a N coisas que a gente hoje considera indispensáveis, mas aqui nesse povoado eles têm um pouco mais de acesso pela proximidade que eles estão e também pela questão do turismo também, né? E eles fazem a maioria das coisas, como a gente estava falando, manualmente, né? Então a gente viu aqui pão, eles têm ali, a gente viu o forno, eles também têm um tear ali, eles... Faz um tapete, né? Eles fazem o quê? Tapete, a própria roupa? Tapete. Tapete, colcha, assim. Ah, sim. Talvez isso aqui foi produzido por eles, que tá aqui em cima. Exatamente. Eles que fazem essas tendas, essas estruturas aqui, as tendas onde eles moram, eles que montam, vão montando. Ou a própria família, ou com a ajuda das famílias que já estão aqui, etc. É legal também se a gente deixar imagens aqui aparecendo da parte de dentro da casinha, que a senhora deu autorização, mostrando a cama onde eles dormem, o armário onde eles guardam as coisas, para as pessoas verem, a gente estava até conversando sobre isso, e pararem de reclamarem muito da vida. Porque Deus abençoa cada um na sua justa medida. E eles são abençoados com o que tem, mas tem pessoas que têm muito e só reclamam. Exatamente. Muito bom pra gente, essas experiências, pra gente refletir exatamente e repensar, né, algumas coisas da nossa vida. Nossa. E quando eu vi as crianças, eu lembrei dos meus filhos, tipo, meus filhos às vezes têm tudo e às vezes reclamam. Eu vejo as crianças dessa felizes. Se divertindo com brincando. um negocinho simples ali, sendo feito. Mas você vê, às vezes muita coisa da modernidade que a gente tem acaba às vezes até atrapalhando a nossa saúde mental, né? Imagina que essas pessoas aqui não têm... A gente nunca tá satisfeito, nunca acha que é o bastante. Sim, aqui elas estão bem com o que tem, não tem notícias ruins, não fica acompanhando problemas, não tem hater. Olha, tem criança que reclama que não tem um iPhone mais moderno. Como é que foi o Covid aqui? Será que chegou aqui o Covid? Então, a gente teve, quando começou a onda do Covid, o rei fechou o país, né, literalmente, não importava quem estava dentro ou quem tinha que vir, ele literalmente fechou o país. Tanto que tiveram pessoas que passaram dificuldade até para sair e voltar para os seus próprios países de origem, ou enfim, que estavam brigados, sei lá. Mas ele fechou logo. Então, assim, a gente teve pessoas que morreram por conta do Covid, mas de uma dimensão, uma proporção muito menor, porque ele fechou mesmo o país. O Marrocos ficou fechado 2 anos. Caramba! Bem, foi um lockdown. E como é que foi para vocês com o turismo? Fatal, assim, para muita gente também, né? Muita gente tinha comprado carro, porque quando veio a onda do Covid, foi uma onda que estava todo mundo muito bem com o trabalhador. Então as pessoas fizeram investimentos, né? E aí veio o Covid e, tipo assim, não tinha de onde você, tipo, tirar recurso para pagar a prestação do carro. Então aqui teve um processo de adiar as prestações, né? Algumas famílias receberam auxílio do governo, etc. Mas foi um processo bem difícil, porque a gente vê em toda essa estrutura que a gente está passando aqui durante o nosso programa, né? Que a gente tem feito do tour e também do muita podcast, coisa envolvida, né? O turismo
turismo, ele é uma rede que ele vai beneficiando uma cadeia de Sim, pessoas. Tipo, sim. o motorista que trouxe nós aqui, Sim. essa família que a gente recebe a visita, É o uma cadeia acampamento que a gente incrível, trabalha, as pessoas que trabalham no acampamento, a banda que vai tocar no A acampamento de pessoa que faz a noite, comida. a pessoa que faz a comida, a E pessoa as que faz a pessoas que próprios- limpeza, essas famílias vão comprar alguma coisa coisa também. delas. Sim, não, é uma cadeia assim, muito uma rede que você muito nunca sabe, complexa. né? Então, quando você para de ter turismo, você não afeta só o guia, só a agência, só Agência. a gente que tá ali com a cara, né? Mas toda essa Sim. galera que também Afetada. é afetada. Então, assim, quando a gente Depende começou disso. também falando lá no nosso programa no deserto, na parte do deserto, que, né, o meu trabalho não é sobre mim, mas é isso, né? Tipo, quando eu falo levar a abundância que eu recebi para as outras pessoas que me acolheram, é fazer que outras pessoas como vocês que estão aqui tenham a oportunidade também de se beneficiar desse momento, ou seja, tipo, de vir conhecer um lugar, vir conhecer essas pessoas e ter um choque de realidade, sabe? Nem que faça uma sementinha plantar no coração de cada um, ou seja, tipo assim, poxa, quando eu reclamar de alguma coisa, ou quando eu pensar em reclamar, ou quando eu estiver, tipo, corrigindo meu filho, ou enfim, qualquer coisa da minha vida, da minha atitude, eu vou lembrar daquele momento que eu tava chuchando meu pão no azeite, que foi aquela senhora que fez, Sim. e aquilo tudo. Então, assim, o nosso trabalho é muito sobre isso, né? Essa conexão, esse Marrocos na essência, é trazer as pessoas para essa realidade, né? Eu costumo dizer que a rota para o deserto do Saara é como se fosse a rota da vida, né? Às vezes a gente acorda muito cedo, a gente não quer sair, às vezes a gente sobe montanhas, a gente acha que vai cair, a gente acha que não vai chegar, a gente tá cansado, a gente acha que não vai conseguir, mas no final todo mundo chega, né, até aqui. Então, é isso, né, a gente poder entender o turismo, entender o ato de viajar, não só como fazer turismo, dar um Gastar check dinheiro, mais num fotinha, né? país, fazer É. foto, fazer... Claro que também são coisas importantes, né, a foto é nada mais também que a gente se relembrar, né, de momentos bons que a gente teve. Mas também o turismo como forma de transformação, né, pessoal e interpessoal, enfim. Sim, por isso que até a gente costuma dizer que quando você viaja, você não gasta, você investe, ou que você não fica mais pobre, você fica mais rico. É a única porque coisa que a sai dinheiro experiência, de né? ti, mas tu volta mais rico. Exatamente. Eu vou depois dar uma lembrancinha pra vocês, que é uma bolsinha minha, que no final, na frente dela, tem uma frase que eu costumo dizer muito, né? Que a viagem é sempre pra dentro, né? Tipo, tudo tá acontecendo aqui fora, né? A gente tá aqui, tá em contato com as paisagens, com a natureza, com as pessoas locais, mas a verdadeira viagem é pra dentro, né? Tipo, se a gente vem aberto ao processo de se transformar, a gente sai muito diferente e muito melhor do que a gente chegou. Top. Salam aleikum! Aleikum Olha que salam. salão. Boa! Uma coisa a gente aprende aqui, né? Duas, três palavrinhas. E mais um dia, mais um pedaço aqui da nossa história em um outro lugar lindíssimo. Imagina um mini oásis aqui, que é um hotel que a gente Qual é o veio. nome desse hotel? Nomad Palace. Nomad Nomad Palace. Palace. Caraca. Imagina que você tem Muito bonito aqui. essa Muito piscina, lindo, tem né? ali o fundo, imagina. Esse com a- hotel é o quê? 4 estrelas? Mais ou menos 4 estrelas aqui no Nossa, deserto. Hotel Muito um pouco bonito. diferente, No não tem... No meio do deserto É. do Saara. Caraca. Que tá incluído nas nossas expedições do Ui. Marrocos clássico, de 11 Ó. dias com 2 noites no deserto do Saara. E o Nomad Experience também, só que o Nomad Experience a gente tem o day use da piscina dele, mas no verão, agora a gente tá no Que, sim, inverno. sim, não faz muito sentido. E eu acho que umas coisas interessantes que durante essa viagem a gente gerou várias curiosidades e dúvidas, né? Que surgiram e que a gente foi aprendendo coisas. E eu acho que vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Para começar, a maioria das pessoas conhecem esse animal aí que vocês veem no fundo e acha que você vem passear aqui de camelo, né? Quando E na verdade é dromedário. é dromedário, então não tem nada a ver. Camelo não tem camelo por aqui. Então. Aqui não temos camelos, só temos dromedários. A principal diferença é a quantidade de corcovas. O camelo tem 2, o dromedário tem 1, e a dromedária que a gente tem aqui. Ah, boa, boa. Esse eu não sabia. A gente descobriu, a gente fica falando camelo. Já tá acostumado de Já olhar tá e falar que é camelo. acostumado. Né? A gente nunca lembra do Exatamente. O dromedário. dromedário. É o primo distante É dele. o ali. primo das Arábias. Boa. E aí, a gente tava conversando também, quando a gente tava em Marrakech, né? Uma outra coisa que a gente descobriu que Marrakech não é a capital, você explicou um pouquinho das capitais. Sim. Mas a questão da língua a gente descobriu no caminho, né? Que a gente começou a ver umas placas. E aí eu te perguntei, porque tinha algumas cidadezinhas que tinha placa em árabe, aí depois tinha em francês
E no No dialeto local, né? Muita gente acha Tamazir. muita gente Tamazir. acha que por conta da colonização francesa, a gente tem muita coisa escrita ainda em francês, as pessoas falarem francês, que o francês é uma língua oficial. O francês eu não também é, achava que não era. é língua oficial. Aqui a gente tem duas línguas oficiais, o árabe marroquino, que é um árabe específico aqui do Marrocos, que chama Darija, tá? Não é um árabe que é falado em outros países árabes, é o árabe marroquino mesmo. Por isso vocês vão ver, específico. árabe marroquino, realmente é marroquino, porque só é falado aqui, que chama Darija, e o dialeto do povo originário, né? Que a gente não é também adequado a gente chamar de dialeto, mas sim de uma outra língua, um outro idioma, Né? que chama Tamazirt. E legal que tem uma galera que fala a língua daqui, fala o francês e fala inglês. Não, o interessante é que Fala. eu acho que quase ninguém fala só uma língua, né? A maioria no mínimo das pessoas duas, falam na três. escola, na escola ensina o quê aqui? Ensinam. Agora ensina-se o Tamazirt, o árabe, francês, Isso é dependendo da escola que você Nossa. tiver, inglês, espanhol também. Imagina, as É. crianças, em geral, aprendem no mínimo duas, três três Tem línguas. muita gente que falava inglês aqui, entendia Sim. inglês aqui. Não, é Sim. engraçado que no caminho, né, a Rafa com os guias, né, os motoristas, o pessoal que trabalha aí no processo, ela metia um espanhol com inglês, com... Tudo ao mesmo tempo. Pra tu ver, a gente que não aprende de É, inglês lá no Brasil, né, cara? Pois é. É E foda. eles usam muito por causa do turismo e tudo mais, né? Bastante. E sobre a culinária também, né? É legal porque como a gente já passou alguns dias, a gente já foi conhecendo um pouco. A gente tá percebendo que eles não... Eu não sei se tem a ver até com árabe, você vai poder sanar essa dúvida aqui. Porque eu sei que os muçulmanos, eles têm o costume de ter aquela comida dentro dos preceitos deles, que é o halal, né? Então aí a gente tem a palavra que é bem comum, que todo mundo já ouviu, até por causa do clone, que é o haram. Haram é tudo que é proibido, halal é tudo que é permitido. Então aqui a gente não tem carne de porco. A gente vai ter carne de porco, por exemplo, no mercado Carrefour, que é internacional. Aham. Mas no mercado local, nas coisas locais, a gente não tem venda de porco, Sim. porque porco é haram, não é halal. Até o processo da carne de vaca, da galinha e de outros tipos de todo um carne também processo tem de que preparo. ser de preparo de acordo com as diretrizes, né, muçulmanas. Então são legal. processos halal, né, que a gente vai dizer. Mesma coisa o McDonald's tem que ter o selo halal. Às vezes tipo de maquiagem também tem o selo halal. Balinha fine com selo halal, que são todas coisas permitidas dentro da religião. Não, interessante, você pode até pedir comida halal no voo, eu já vi isso. É. Você vai viajar, por exemplo, tem refeição, você vai, por exemplo, a gente vai daqui de Lisboa para Dubai, né, que é um voo que vai ser mais horas, vai ter um almoço, um jantar e tal, ou qualquer refeição você pode pedir antes e eles vão te Halal. servir a comida. E o pessoal assim, gosta muito de carne de aves, né? Porque a gente comeu tipo, praticamente a bastante. viagem toda. percebeu e você Peru, explicou que, acho que foi Peru, né? que frango é mais comum por causa da região, né? A gente está numa região desértica, seca, então a gente vai ter animais também que combinem com essa região, né? Então a gente vai ter cabra, carneiro, peru, galinha. Então sim. aqui a gente encontra muito isso. Quando a gente vai indo para o norte do país, a gente encontra mais gado. Por quê? A gente tem mais verde, tem mais pasto, Sim, numa tem mais região dessas é pradaria. meio difícil de Exatamente. criar a vaca, Eu né? achei que ia rolar Exatamente. umas carnes de Um dromedário. churrasco. Dromedário cara, tem, mas dromedário. dromedário é uma carne cara, né? Tipo assim, Nossa. sei lá, às vezes quando tem um casamento, aí as pessoas compram um dromedário e aí tem um dromedário pro casamento. Você No comeu? nosso Você casamento, já por comeu? exemplo, o Said compra uma vaca inteira. Vixe. Compra uma vaca Boi no inteira rolete. pra fazer as coisas lá. Sim, é tipo quando você vê histórias antigas, até na Bíblia, o pessoal, vou fazer uma festa, vou queimar uma vaca Exato, inteira e tal. exato, Muito legal. Mas você já comeu Cordeiro. dromedário? Já. É bom? A carne tem, tipo, lembra carne de vaca mesmo. Sabe, carne de panela que eles Sim, fazem bem é cozida, dura. desmanchando e tal, não sei o Mas quê. ela cozinha bem e fica É bem maneiro. tenrinha. E Uma coisa que a gente reparou também que a comida aqui não tem muito sal. Muito pouco sal. tem outros tipos de tempero, você sente, Muito né? tempero, O cominho muito é um tempero comum aqui, né? O brasileiro fica louco aqui, tudo é tipo sal, Tudo tem que sal, meter sal, sal. sal. Porque eles botam a comida é mais temperada e menos salgada. Verdade. Então você tem mais sabor de tempero e menos sal. O que também, aqui é muito saudável também, né? Tipo, eles comem Sim. muita Se coisa parar pra cozida, pensar, sim. pouca muito coisa legumes, frita, muito legume. A sim. carne nunca é frita, é E muito mais o cozida. cuscuz, né? A gente comeu várias vezes também, que acho que é um dos Exato. carboidratos mais comuns ali que Sim. serve. Sim, E pão. E pão. Pão, toda refeição tem pão. Tem Ele pão. tá E o igual, azeite. tá igual eu tenho que Portugal. levar esse azeite pra casa, que, pô, que É gostoso, azeite bom, né? cara. Sim, sim, sim. Tá mais Não. barato que... Tá mais barato. Sério?
É mesmo? Tem que acho ver o que preço, sim, mas acho vamos que levar o aumentou, azeite, temos cara. que passar no mercado. Muito Pra bom. levar azeite. E sobre a moeda, né? Uhum. Sobre a moeda. O dirham é o nome, né? É, de rã marroquino. Dirham porque eu acho que tem marroquino. de rã de outros países também. Sim, sim. Né? Do árabe, né? É. Dos Emirados. Ah, dos árabes. Sim, sim. E o dirham, então, atualmente, em euro, tá mais ou menos 10 dirhams, 1 euro. É, sempre 1 para 10, 1 Aham. euro para 10 que a gente faz, às vezes tá melhor, às vezes tá 10,5, 10,8. Sim. Já chega a cotação até assim nessa. E o euro até em alguns lugares é aceite, né? É, Que eles é aceitam, bastante né? aceito. O euro, tipo, é bem eurorizado, costumando. Igual país Dolarizado, dolarizados. exato. Aqui é ao contrário, aqui é bem eurorizado. Então, tipo assim, Aham, sei lá, aham. se você não tem dirham, você só tem euro, você pode pagar em euro. É, E a muitos cotação da lugares. rua é Sim. sempre 1 para 10. Muitos lugares. E uma curiosidade, assim, há muito tempo eu já tinha e eu fiquei esperando. Falei, deixa eu perguntar quando a gente estiver gravando lá, porque aí eu acho que muitos de vocês já ouviram, que é aquela... Não sei se faz parte de alguma comemoração ou de alguma dança, que é o... Ah, sim. Como que é isso? Isso é muito feminino, né? As mulheres. Geralmente as mulheres que fazem. As ok. mulheres que sempre fazem isso e sempre em momentos comemorativos. Ah, na, ok. na época do casamento tem muito, né? Tipo, quando você vai apresentar a noiva família. Sempre que é momento de comemoração, que deixa, tipo, as pessoas estão felizes, é isso, né? Elas fazem esse barulho que é, tipo, em música, é muito feminino isso. Então, são sempre as mulheres Sim, que sim. fazem. É. Mas depois o pessoal brinca e todo mundo e faz, todo mundo né? faz. Aí fica todo mundo a viagem inteira igual um peru. Tipo, Então isso é usado em qualquer É. momento, tipo É. um... E eles grito levam muito. O comemorativo marroquino e é tal. um povo muito simpático, né? Aham. Então, tipo assim, é difícil eles acharem que um turista tá fazendo alguma coisa que seja da cultura deles como ofensa. Então, eles levam tudo muito na brincadeira. Isso Então, é interessante, de repente, você né? entrou aqui e fez esse barulho, ele vai rir pra você falar, lá, o doido tá fazendo barulho. Eles não se incomodam. Não. Porque hoje em dia, às vezes, a gente vê algumas coisas assim. Por exemplo, a gente tá usando aqui o... Turbante. Chama turbante. Uhum. Como que chama em árabe? Seria esse... Ai, árabe, não sei agora como eles chamam isso, mas é turbante. Turbante mesmo, né? A gente costuma com lenço, não sei o que, mas é É. turbante, né? O nome mesmo. É, o masculino é turbante, aí a mulher vai ter outro jeito de botar que é o hijab e Ah, tal, ok, porque o ok. homem é que usa o do turbante, homem na é verdade. turbante, né? ok. A mulher tem o hijab, ela pode ter às vezes um... Praticamente o mesmo tecido, mas para homem tem um Quando a nome gente está em diferente. países africanos, também a gente, e que sejam muçulmanos, por causa também, às vezes, até do clima, a gente repara as mulheres mais cobrindo o cabelo do que usando, às vezes, o hijab de fato que cobre até o pescoço, né? Isso é muito mais comum de países africanos, muçulmanos, Ok. até por causa do clima, que é mais Pra quente. proteger também o É. cabelo e tal. Exato. E essa coisa, por exemplo, a gente tá usando, a gente já usou uma roupa, às vezes a gente fala algumas palavras e faz o barulhinho ali e tal. E eles não se incomodam, como você falou, né? Porque às vezes tem muita coisa assim que hoje em dia as pessoas se incomodam, ou até se incomodam por terceiros, aquela questão de apropriação cultural, né? Uhum. A gente fica preocupado, será que a gente está usando aqui, a pessoa não vai se incomodar de que a gente está, né, se apropriando e tal, mas isso não é bem tranquilo aqui em geral. Cara, então, Marrocos é um país que, a gente estava conversando disso, ele tem a terceira fonte de economia dele, o turismo. Uhum. Então, assim, se eles forem se incomodar Pois. com toda e qualquer Pois. coisa que o turismo faz, o turismo não vai se sentir bem quisto. Você vai falar, o povo não é simpático, não é isso, não é aquilo. Então, assim, é um povo que ele abraça muito, né, você, né? Uhum. Tipo, ele é muito Isso simpático, a gente ele é muito percebeu. receptivo, ele é muito caloroso, né? Tipo, quando você chega aqui, eu acho que de cara você já quebra o primeiro paradigma, que é que as pessoas são mais, que vão te sequestrar, que vão Não, te fazer não, mal, não. Você nem consegue achar que eles vão fazer mal pra você, porque eles são tão receptivos. Então tem isso também, né? Tipo, eles Sim. não vão estar o tempo todo questionando, porque você tá de turbante, nada a ver, porque você tá usando gelaba, nada a Sim. ver, porque você usou um caftã. Ou tá usando Não, é. errado. Tá usando errado, E não. com certeza a gente deve estar usando muita Não. coisa. Sim, os caras devem olhar pra gente, pô, vocês são um bobão mesmo. Tipo, imagina um árabe indo lá e pondo a gravata aqui, assim, e tal, não sei o que. Não tipo, tem a gente- problema nenhum. Aqui você pode É. botar, pode colocar. Quem quer colocar, coloca. Quem não quer colocar, não coloca. Tem cliente que gosta, tem cliente que não gosta. Isso é legal, a gente É se muito sentiu tranquilo. bem receptivo. Porque geralmente, às vezes o pessoal vê, por filmes ou por mídia e tal, o árabe como terrorista, né? Como Exato. terrorista, Aham. como aquele cara que não suporta o Ocidente e Uhum. que o Ocidente tem que morrer, não sei o quê. É. Mas
Isso deve ser 0,000% do e aqui povo a árabe, gente tá- muçulmano, etc. Né? Aqui a gente tá num país que é super ocidentalizado, né? A gente tá, a gente é muito próximo da Europa. O contexto geográfico, o contexto histórico do país, ele é muito mesclado com cultura árabe, com cultura originária amazigh e com cultura europeia. Então, Marrocos, eu costumo dizer que é uma salada disso tudo, né? Hoje é isso que faz a essência marroquina. Até o próprio darija, que é o árabe que eles inventaram, ele é uma mistura do tamazight, ele é uma mistura do árabe clássico e ele é uma mistura do francês e até um pouco de espanhol. Então, assim, a própria língua, né, que é a primeira expressão de uma cultura, já é essa mistura. Então, o país, ele é essa diversidade. Então, muita gente vem com aquela história única que contaram, que é o que você estava dizendo aí, dos estereótipos, e chega aqui, quebra a cara, porque é Sim, um fora país... que a gente vê que em regiões diferentes tem alguns marroquinos mais com a pele mais escura, outros com a pele mais clara, alguns parecem até tipo europeus mesmo, né? Então a gente vê bem essa diversidade, muito legal. E eu acho que a gente trouxe bastante curiosidade legal. Trouxemos. Foi um bate-papo. Eu até queria um feedback das pessoas que estão assistindo, nossos seguidores, pessoal que O que acompanha. acharam da viagem? O que vocês acharam desse formato também diferente de a gente fazer? De repente a gente faz outras viagens e faz... Já temos outras viagens marcadas para fazer, a gente continua fazendo esse vlogcast ou podvlog. E a gente quer também deixar o nosso feedback, porque a gente vivenciou esses dias aqui. Já deixamos já para você e para você que está assistindo. Foi uma viagem muito, muito interessante, abriu a nossa mente para uma cultura totalmente diferente, que a gente teve uma verdadeira imersão, né? Sim. Até tanto como vestimenta, tanto como os vilarejos que a gente foi visitar, os marroquinos aqui, a gente teve um contato com os marroquinos. Então, você que quer fazer um tour diferente, algo imersivo, mesmo imersivo, entre em contato com a Rafa, muito bom. Um tour que é acessível no bolso também para se fazer. Vai ser, é uma experiência incrível, ela dá muita atenção pra gente. O pessoal que trabalha com ela também é muito amigável. A gente chega, o pessoal quer puxar logo as malas e quer levar, e quer dançar, quer brincar, tá entendendo? O pessoal, o rapaz do dromedário também, levou a gente, tirou foto, pegou e fez. Cara, foi muito bom. Eu acho que é uma viagem, uma das viagens que a gente não vai esquecer. Eu também confirmo isso, e eu acho que é aquela coisa é uma viagem diferenciada, né? A gente já viajou para outros países da Europa, que tem toda uma coisa interessante, cultural e tudo mais, mas você vê aqui, você meio que sai que a gente falou, sai da sua zona de conforto, você vê realidades diferentes, estruturas diferentes, histórias diferentes, pessoas que vivem a sua vida também com outro estilo, né? E outros formatos, com outro... E você consegue viajar muito, com a sua família. Eu trouxe minha mulher e minha filha e viajamos, minha filha vivenciou experiências diferentes também, culturais, viu a realidade também de outras pessoas. Isso foi muito bom. Acho Legal, que né? realmente muda a vida, né? A gente viu o que aconteceu com a Rafa. E apesar de a gente não decidir ficar aqui para sempre como ela, né? A gente vai deixar um pouquinho da gente aqui e vai levar um pouquinho daqui para lá, né? Verdade, com certeza. Verdade. E acho que é isso, né? A gente falou bastante, foi muito legal esse bate-papo, essa viagem, toda a sua... Legal, né, presença gente? com a gente. Eu também gostei. Nossa, eu nunca eu nunca ri tanto. Foi muito divertido, muito engraçado. Foi muito bom. Bom, temos só que agradecer. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Sim. Você que assistiu também, fica ligado aí nos nossos próximos... E depois vai lá ver os nossos rios, que Exato, tem muita muito conteúdo viagem. dos rios e tal. Deixa já o seu like, compartilha com outras pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre o país, sobre a cultura e tudo mais. E entre em contato lá com a equipe da Rafa, pra você poder saber melhor. Vale a pena você fazer essa viagem. Bislam. Tchau, tchau. Bislam. 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 Bislam.